Vamos lá, fazer um exercício aqui de plano inclinado sem atrito, tá? Um bloco de 2 kg desliza sobre uma superfície sem atrito de um plano inclinado de 60 graus. Determine a força mínima a ser aplicada sobre o bloco na direção da superfície desse plano para que que o corpo deslize com velocidade constante. Ó, vou fazer o desenho do plano inclinado, bem simples. Aqui é 60. E o bloco está aqui. Que forças que a gente tem? Sempre é isso, plano inclinado. Sempre o peso para baixo, normal, perpendicular ao plano, né? Vou colocar um ângulo reto aqui. Daí o peso, o que a gente faz? A gente decompõe esse peso em duas componentes, tá? Uma delas vai ser contrária ao normal, que normalmente é chamado de PY, e outra bem na direção do movimento, que normalmente é chamado de PX. O PX eu redesenho ele aqui, eu vou fazer ele pontilhado. Vetores a gente pode fazer isso, né? Trazer ele de um lugar para o outro, apesar que os tamanhos ficaram diferentes, tá, gente? Porque eu estou exagerando um pouco aqui. Eu posso tirar o PX daqui, de cima, né? Essa seta como vetor e trazer ele aqui para baixo na mesma angulação e teoricamente no mesmo tamanho. Apesar que o de cima ali ficou meio grandinho. Então, é isso, né? Vamos continuar aqui. Daí, o ângulo que está ali, aqui de 60 graus, ele vai aparecer aqui, ó. Aqui está 60 graus, beleza? Então, isso tudo se torna um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo que a gente vai trabalhar em cima dele. Bora. Olha só. Então, eu tenho um triângulo retângulo onde o PX pontilhado, se você observar bem, ó, o PX pontilhado que está aqui, ele tá bem na frente do ângulo de 60 graus, ou seja, ele é o cateto oposto nesse triângulo retângulo aqui, tá? E o PY, que é esse outro azulzinho aqui, ó, ele está do lado, né? Então, se ele está do lado, ele é o cateto adjacente. Daí usa as relações de seno e cosseno, ou seja, seno, opa, deixa eu mudar a cor dessa caneta aqui. Seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E cosseno de um ângulo qualquer, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse caso, o ângulo é de 60, né? Então vai ficar seno de 60, o cateto oposto, que é o PX, e a hipotenusa é o lado maior, é o vermelho ali, é o próprio peso, tá? Continuando aqui nessa parte do seno, só vou passar o peso multiplicando lá, né? Vai ficar assim, ó, PX é igual ao peso vezes seno de 60, tá? Vou vir aqui, deixa aquilo ali por enquanto. Vou vir aqui no cosseno, ó. Então vai ficar cosseno de 60 é igual cateto adjacente, que no caso é o PY, dividido pela hipotenusa, que é o peso. Então vou continuar aqui para baixo mesmo, PY vai ser igual ao peso vezes o cosseno de 60, tá? Então são essas as duas formulinhas que a gente vai usar para... Isso aqui não ficou bom. Que a gente vai usar para achar esses valores, tá? Bora. Então, calculando aqui, quanto que vale esse PX? PX é a força que vai fazer o bloco descer, tá vendo que ela está em direção do movimento? Para isso eu vou precisar saber o peso, ó, vou fazer o peso aqui no cantinho. Peso não é massa vezes gravidade? Então, a massa é 2 kg, a gravidade vale 10, né? Então, o peso é 20 newtons. Então, aqui vai ser 20 newtons e o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, tá? Então, isso aqui vai dar 10 raiz de 3. E raiz de 3 normalmente é usado 1,7, tá, gente? Então, vai ficar 10 vezes 1,7, que é igual, aproximadamente, 17 newtons, tá? Então, vou reescrever aqui, ó. PX é igual, aproximado, 17 newtons, tá? Vamos no PY. PY, vou fazer aqui embaixo. É o peso, que é o mesmo os 20, o cosseno de 60 é 1/2, ou seja, o PY vai valer 10 newtons. Agora, eu vou colocar esses valores lá na equação, vou colocar eles em amarelo. Então, isso aqui, ó, vale
17 newtons e isso aqui vale 10 newtons. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer de observações? Ó, o anormal e o PY, uma tem que cancelar a outra. Esse bloco não está entrando no plano e nem subindo naquela direção. Então, a análise que a gente já pode fazer, o PY é igual à força normal. Se o PY a gente já calculou que vale 10, a força normal vale 10. Tá? Essa análise vai ter que ser feita futuramente quando a gente for usar atrito na jogada, que tem que calcular a força normal. Tá? Vou fazer uns cortes aqui. E aí ele pergunta, determine a força mínima a ser aplicada sobre o bloco na direção da superfície desse plano para que o corpo deslize com velocidade constante. Para ele deslizar com velocidade constante, olha só, vou ter que criar uma força contrária aqui, também de 17 newtons. Por quê? Porque daí as forças vão se cancelar, a força resultante é zero, não tem aceleração. Se não tem aceleração, a velocidade é constante. Então essa que era a resposta, né? A resposta então disso aqui é que é necessário fazer uma força exatamente igual a 17 newtons. É isso aí, pessoal. Valeu!